Boa noite, telespectadores. Estamos aqui na clínica de um dos mais importantes endocrinologistas do nosso país, Dr. Maurício Hirata, que recebe aqui a equipe do ON na TV. Obrigado, Maurício, por nos receber aqui para falar de temas de seu conhecimento e da sua habilidade na área da saúde. Obrigado você por mais um convite, né? É uma honra. Doutor Maurício, nós estamos tendo aí a vacinação, grande parte da cidade de São Paulo, dos habitantes já foram vacinados com a segunda dose, o estado de São Paulo está saindo na frente com a vacinação, com a dose de reforço. Como é que você analisa a proteção que nós temos que ter com essas variantes que estão aparecendo, né? Omicron, a variante Delta e outras que vão aparecer por aí, né? Quando a gente conversava dessas epidemias, né, há uns anos atrás, né, você já previa que isso fosse acontecer, né? E a gente teve aí esses 2 anos aí de pandemia que transformou as nossas vidas, né, doutor Maurício? Acho que o estado de São Paulo está numa situação privilegiada e pioneira, né? Principalmente a cidade de São Paulo, eu conheço o secretário de saúde do município, que é o Edson Aparecido, está fazendo uma gestão brilhante e nós estamos à frente de muitos países desenvolvidos, de primeiro mundo mesmo, né? Já estamos começando essa questão da terceira dose. A terceira dose eu acho que vai ter uma ação eficaz contra essa nova variante, essa Omicron, né? E também está saindo os novos remédios, né? A medicação nova da Pfizer, que tem uma ação antiviral e que reduz o índice de hospitalização e de morte. Então, lógico que é uma coisa que é preocupante, mas se tiver uma conscientização da população de todo mundo se vacinar, e em São Paulo, acho que é o estado que mais tem, né, gente vacinada, então a campanha realmente foi muito bem feita pelo governador Dória também, né, uma coisa elogiável, está muito na frente. Eu acho que os efeitos serão muito pequenos, né, a gente torce para isso. Só que o problema é que não depende só de São Paulo ou do Brasil. Então a gente tem África, né, tem esses países pobres. O controle das fronteiras é um assunto... Não tem como controlar. Não tem. Quer dizer, tem que controlar, claro, você retarda um pouco, mas enquanto não tiver vacinação nesses outros países, vão aparecer essas cepas malucas, entendeu? Então agora a gente tem, por exemplo, esse H3N2, que é o vírus da influenza. Está tendo uma epidemia em São Paulo, né? De onde veio esse vírus? Ele veio dos Estados Unidos. A gripe, é uma gripe que está tendo. Veio dos Estados Unidos, né? É um vírus de inverno que entrou aqui no Brasil, que em São Paulo está tendo epidemia. Então, no Einstein, esse mês passado teve dois atendimentos de gripe. Parece que esse mês agora foram 1.400. Né? Não precisa se desesperar, tem tratamento e tal. Mas tudo está ficando complicado nessa questão infecciosa. Então tem que ter um investimento forte e tem que ter a conscientização, né, de realmente a utilização de máscaras, né? Vai durar um pouco ainda, mas eu sou otimista que a coisa vai... O pior já passou. Eu acho que sim, porque agora a gente... que ter muito cuidado. Agora a gente já conhece. Antes a gente era totalmente ignorante e no começo falava que não precisava usar máscara, por exemplo, né? Se falava. Eu nunca acreditei, né? Não, você foi um dos profissionais na área da saúde que tomou todas as medidas no momento certo. Sim. Aqui na sua clínica, a clínica não parou de funcionar. Uso de máscara, álcool gel e todos os cuidados. E você se vacinou. Você já tomou a terceira dose? Já tomei a terceira. Eu tomei a terceira também. Mas eu acho que não para por aí, né, doutor Maurício? Sim, mas assim, a questão que eu estou falando é o seguinte, que é uma questão até de educação. Por exemplo, eu sou descendente japonês, já fui várias vezes ao Japão. Antes da pandemia, o japonês ele fica gripado, ele usa uma máscara. Então você vê um monte de gente andando na rua com máscara. Não é porque ele não quer se infectar, alguns se usam, alguns não querem se infectar, colocam máscara. As outras usam simplesmente para você não transmitir o vírus. Quem for para o Japão até tem uma questão curiosa. Uma das maiores gafes que você pode fazer no Japão é você assoar o nariz em público. É pior do que você dar um pum. É verdade. Por quê? Porque você está
liberando um monte de vírus. Né? O pum cheira mal, mas não. E ainda mais não o faz ninguém Japão, ficar que é um doente. país concentrado, né? Exatamente. O respeito pelo próximo, né? É. Eu acho que é uma questão de educação, como disse o Dr. Maurício Hirata. E, doutor Maurício, essa Omicron aí, ela é mais transmissível, ela tem efeitos diferentes, tem a variante Delta, tem o Covid, que teve a epidemia aqui no nosso país. Todas as pessoas que pegaram, elas vão passar por um processo de readaptação na sua saúde, porque vários órgãos do organismo foram atingidos e passaram a funcionar de formas diferentes, como pulmão, fígado. A gente tem aí vários casos, intestino, estômago, enfim. Assim, com relação a essa nova variante, a gente ainda é muito cedo, mas a impressão que dá é que quem tem as 3 doses das vacinas, quem tiver vacinado 3 vezes, vai ser uma infecção branda, né? As 2 doses elas evitam que seja uma coisa mais grave ou que a pessoa interna e morre. Agora, o que eu tenho atendido muito aqui na minha clínica é essa questão da Covid prolongada, que é uma questão, assim, a gente teve a epidemia preocupante da infecção e agora a gente está tratando, eu tenho pacientes que já estão um ano. As causas. Um ano com sequelas, então ele pode dar amnésia, pode dar problema de sono, aumento de peso, diabetes, né? Ele, como é uma doença inflamatória, ele pode atacar todos os vasos, então tem alguns casos que pode desencadear tromboembolismo pulmonar, né? Trombose no pulmão, AVCs. Então é uma nova entidade, né? Está em epidemia, a gente tem uma epidemia de casos pós-Covid, queda de cabelo, né? Queda de cabelo tem muito. Mas felizmente são coisas tratáveis, né? E que a gente vai aprendendo aos poucos. Assim, todo médico hoje eu acho que deve ter um bom manejo dessa questão do pós-Covid. Então, depois dessa pandemia, né, doutor Maurício, vocês profissionais médicos tiveram que também olhar, né, e reaprender, né, tudo que ele deixa, essa herança, né, que ele está deixando na saúde das pessoas que pegaram Covid, né? Porque para cada pessoa, para cada organismo, deve ter algum tipo de sintoma, né? A gente não sabe ainda o que provoca um Covid grave, né, ou o que dá o Covid prolongado, né? Tem algumas pistas, alguns marcadores genéticos, né? Mas eu acredito que o futuro vai ser futuro bem próximo. É vacinação, né? Cada vez vai ter mais tipos novos de vacinas e antivirais, como a gente tem outros antivirais hoje em dia. Doutor Maurício, vamos falar um pouquinho de alimentação, que basicamente é o princípio de toda a sua área, né, da endocrinologia, né? A obesidade, a gente tem aí a melhor forma de emagrecer, né? Tem vários métodos, né? Tem o jejum, tem várias dietas, né? Como é que você hoje está vendo a obesidade, aumentou a obesidade durante a pandemia? Isso é um fato. Eu acho que as pessoas se alimentaram mais, né? Deixaram engordar, enfim, não sei. Como é que isso pode ser controlado e quais são as lições que a pandemia deixa na obesidade, doutor Maurício? Tem 2 grupos, né? Assim, o grupo que se cuidou mais, que é mínimo, e a maioria dos pacientes que largou tudo, né? Não largou não só a questão do peso, mas parou de fazer exame de coração, exame de intestino. Então hoje a situação é mais complicada, né? E acho que a atenção ela tem que ser total direcionada nessa área, porque fora a complicação do Covid, a gente tem questão do sobrepeso também, que pode desencadear tudo, até câncer, né? Sem dúvida. E além de tudo, os hábitos, né, também mudaram, né, doutor Maurício? Mudaram, porque a gente não podia fazer exercício, né? As academias estavam fechadas. Então mudou o nosso estilo de vida, mas eu sou mais otimista ainda. Eu acho que uma hora a gente vai começar a voltar. Eu acho que já está voltando. Está meio bagunçado ainda, mas acho que lá na Europa, né? Mas acho que é questão de tempo que as coisas vão começar a se organizar. A gente tem que começar a ser mais otimista, né?
também. Muito bem. Não negligente, otimista. Muito bem. Dr. Maurício Hirata, um dos principais endocrinologistas e clínico geral aqui do nosso país, nos recebe aqui na sua clínica em São Paulo. Dr. Maurício, os efeitos psicológicos e também todo esse estresse que a pandemia trouxe a nós, a nossa vida, nosso cotidiano, o que isso vai deixar de lembrança até para o nosso organismo que viveu toda essa situação? Então, o nível de estresse agora, pós não, a gente está na pandemia, né, mas a coisa está ficando um pouquinho mais tranquila. E devido às questões econômicas, a gente está numa crise econômica acentuada, e está elevadíssimo. Antigamente era uma coisa assim, toma um calmante, né? Hoje várias pesquisas médicas têm comprovado, por exemplo, que o estresse ele é um fator de risco tão alto quanto o colesterol. Então todo mundo conhece uma pessoa que faz exercício, tem o colesterol baixo, etc. Não é hipertenso e infarta. Por quê? Porque o estresse ele faz liberar substâncias inflamatórias, né, tipo radicais livres, que provocam o endurecimento do vaso, provocam o depósito de colesterol. Então, hoje uma das principais questões que eu tento tratar aqui na minha clínica é a parte do estresse. É complicado, né? Por exemplo, sono, né? Sono a gente fala, eu durmo pouco, né? Ou minha qualidade do sono é ruim. Qual que é o problema disso? Aumenta a chance de você ter pré-diabetes ou diabetes, de ter determinados tipos de câncer, né? De ter depressão, tá? De ter alguns tipos de doença autoimune, de aumentar a sua gordura abdominal. Então hoje também, com essa questão do pós-Covid, está tendo uma epidemia de distúrbios do sono. Então, a gente tem que fazer a polissonografia para detectar. Então, hoje a abordagem do endocrinologista ela tem que ser mais globalizada. E um dos principais focos, acho que, não só do endocrinologista, né, todos os nossos colegas, tem que ser a questão do estresse, de você fazer uma TCC, uma terapia cognitivo-comportamental, tentar mudar o seu comportamento, aumentar a sua resiliência, aumentar a resistência ao estresse. E parece que é uma coisa fácil, mas não é. Existe trabalho, mas ter um bom resultado. Muitas vezes é melhor você ganhar menos dinheiro e viver bem, né? Eu vejo, tendo muitos pacientes que são multimilionários aqui na minha clínica, tem a qualidade de vida péssima, né? Então, o que valeu esse estresse todo, né? Então, acho que hoje a principal abordagem dos médicos deve ser relacionada ao controle do estresse. Há uma terapia comportamental que pode muitas vezes envolver medicação, alimentação, tratamento do sono, né? Mesmo questões hormonais. Então não é tão simples, mas é positivo. Doutor Maurício, vamos falar também de um assunto que preocupa grande parte das mulheres, que todas vão passar pela menopausa. E a gente sabe que a menopausa, para cada organismo feminino, ela traz um resultado diferente. Acho que a gente não tem um modelo básico para todo esse processo que as mulheres vivenciam, né? Como é que hoje está sendo visto por vocês profissionais e por você a mulher na menopausa? Então, hoje uma das grandes discussões na endocrinologia, na ginecologia, né, que são as especialidades que mais lidam com essas questões hormonais, é a questão de repor ou não repor o hormônio. O que acontece? Com a longevidade, tem aumentado o período que a mulher fica sexualmente ativa. Então, é muito complicado você não tratá-las dessa parte, porque tem efeitos deletérios. Então, toda a parte de tratamento da menopausa ela tem que ser discutida com o paciente. Óbvio que se ela tiver algum tipo de contraindicação, tipo antecedente familiar, etc., lógico que não vai ser optado por essa solução.
Mas a paciente que é jovem, né? A gente fala jovem hoje é 46, 50, né? Que não tem uma contraindicação, deve ser feita, eu faço assim, deve ser feito um screening, né? Inclusive se puder até genético, né? Rigoroso, e tentar estender ao máximo a reposição em quem pode. Assim, uma coisa meio grosseira de falar, né? Mas é nítido as mulheres que estão na menopausa e fazem uso do hormônio e das que não usam. Infelizmente, tem uma questão de diminuição de massa magra, de cabelo, aumenta o índice de obesidade central. Então a libido também cai. Então tudo tem que ser discutido com o paciente e hoje para as mulheres é um dos maus do século, né? É uma questão de saúde pública, tem que ser bem estudada. A gente não existe ainda um protocolo, né? O que a gente sabe que hoje, né? Nesse ano, é utilizar o mínimo de dosagem hormonal possível, porque quanto mais alta a dose, maior a chance da pessoa ter. E assim, o que eu costumo falar para minhas pacientes é que o câncer de mama, com a reposição hormonal ou sem, ele vai ocorrer. A reposição hormonal ele pode acelerar um pouco, ou acelerar muito, infelizmente, em alguns casos. Mas é tudo uma questão de discussão com cada caso, com cada pessoa. E o que eu observo é que as pacientes, as mulheres que fazem uma reposição correta, melhora muito a qualidade de vida. Então, é tudo, por exemplo, eu tenho muitas pacientes, isso está até interessante, muitas pacientes chegam com vários tipos de antidepressivo, né, estabilizador de humor, aqui na clínica, e a gente consegue detectar que são questões puramente hormonais. Então você começa a regularizar o sono com a reposição hormonal da pessoa, diminui a irritabilidade. Sem a necessidade de remédios. Sem a necessidade de antidepressivo. Né? Então, lógico que não é receita de bolo, né? Cada pessoa deve procurar o seu médico. Mas hoje existe muitas pessoas muitas mulheres fazem uso desse tipo de medicação né? Medicação para dormir. E a gente vai ver a causa é puramente hormonal. Né? Mas é para quem pode. Então tem que ser feito um estudo rigoroso e explicado. É uma decisão mútua, né? Mas tem um bom efeito, tem um bom segmento. O importante é você ter o seu médico acompanhando de perto, né? Porque, como disse o Dr. Maurício Hirata, cada organismo, cada ser humano, cada pessoa reage diferentemente às situações, né? Não existe uma receita geral, mas existe um acompanhamento, e através desse acompanhamento você vai poder ter a melhor qualidade de vida. Estamos aqui com o Dr. Maurício Hirata, um dos principais endocrinologistas do nosso país, sendo recebido a equipe aqui do ANN TV na sua clínica aqui em São Paulo. Dr. Maurício, nós sabemos que a diabetes vem tendo um protagonismo muito grande na vida das pessoas, né? E o quanto antes você detectar se você tem diabetes pré-existente, para que você possa melhorar a sua qualidade de vida. Como é que isso pode ser tratado e como é que isso pode ser detectado através do paciente com o seu médico? Então, antigamente o diabetes tipo 2, que era de idoso, ele começava ao redor dos 50, 60 anos. Hoje a gente tem visto adolescentes já com pré-diabetes e diabetes. Qual que é o problema disso? Essa geração atual de adolescentes vai ter muita complicação tardia. Quais são as complicações tardias? Tudo aquelas de problema no olho, pode dar amputação, insuficiência renal. Então, os países envolvidos, o Brasil, Estados Unidos, China, México, eles estão tendo uma epidemia de diabetes e pré-diabetes. A função hoje do endocrinologista é identificar esses casos de pré-diabetes e fazer um tratamento rigoroso, para você tentar deixar ao máximo possível as glicoses numa linha do normal para evitar complicações tardias. Então, o que tem acontecido hoje? Por conta da função do estilo de vida, da nossa alimentação, está surgindo muito rápido. Quando a pessoa ela começa a ficar pré-diabética muito cedo,
ela vai começar a ter complicações mais cedo também. Então, antigamente a gente falava, o diabetes tipo 2, que o tipo 1 é o juvenil, que toma insulina. O tipo 2 do idoso dá problema, mas demora. Né? Não dá tantos problemas como o tipo 1, porque o tipo 1 ele tem uma evolução muito longa, né? Ele vai chegar É hereditário, doutor Maurício. Tem crianças que já tomam... o tipo 1 são múltiplas causas. O tipo 2, que é era do idoso, normalmente tem uma questão genética forte. Às vezes eu atendo famílias inteiras de pré-diabéticos e diabéticos. E eles têm, como a gente está pegando pacientes muito jovens, com 40, 35 anos, eles vão ter pelo menos 35 anos de glicose um pouco alta. Antigamente, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, o médico olhava a glicose 105. Tá bom, né? Hoje não. Hoje a nossa meta é deixar isso abaixo de 99. Abaixo de 99. Abaixo de 99. E evitar que esses pacientes virem diabéticos. Não precisa ser muito mágico, né? Tem que ter mudança de estilo, lógico, né? Às vezes a gente tem que lançar mão de algumas medicações, mas hoje um dos principais focos da sociedade de endocrinologia é evitar que o paciente pré-diabético se torne diabético. E é uma porcentagem muito grande de gente, né? Infelizmente, mas tem solução. Dr. Maurício Hirata nos recebe aqui na sua clínica em São Paulo. Dr. Maurício, um prazer estar aqui com você, sempre podendo esclarecer esses assuntos da qualidade de vida e da saúde. Quando a gente percebe que todos esses problemas de saúde, que são diabetes e outras causas, como você acabou de falar, estão intrinsecamente ligados à alimentação, né? Hoje nós temos muitos produtos processados na alimentação dos seres humanos, a gente tem uma indústria por trás, né? Fazendo com que as pessoas se alimentem desses produtos, uma mídia muito forte em cima. O que a gente pode esperar da qualidade de alimentação, de uma vida saudável nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, doutor Maurício? Isso hoje está uma coisa muito louca, né? Porque a gente tem alimentos que aparentemente são saudáveis e que na verdade não são saudáveis. Por exemplo, eu li um estudo, uma crítica, né? Não é bem um estudo, em relação ao salmão de cativeiro, né? Então tem muitos pesquisadores que acham que o salmão é um alimento ultraprocessado. Por quê? Porque ele, de cativeiro, ele come ração, né? E a gente come ele. Como é que o ração vira um salmão, né? E tem tinta, e tem um índice exagerado, muitas vezes exagerado de antibióticos, muitas vezes indutores de crescimento. Então já teve um estudo dos Estados Unidos relacionando o consumo de salmão de determinadas regiões do mundo à puberdade precoce. E biscoitos, por exemplo, a gente acha um índice elevado de pesticidas, né? Por incrível que pareça. Então a orientação que eu tenho hoje é seguir mais ou menos a alimentação que nossos avós faziam, que é evitar tudo que é processado e ultraprocessado, né? Então é um retorno antigamente o que os nossos avós faziam em casa. Exatamente. E que a gente, quando foi pequeno, a gente teve a oportunidade. Porque hoje em dia a vida também é tão agitada das pessoas, né, que esse ambiente familiar de se comer em casa, a comida feita dessa forma, não é às vezes o que acontece, né? A gente pega esses leites vegetais. Então se você fala, poxa, não tem lactose, não tem glúten, né? Mas como é que o monte de semente virou aquilo lá? Como é que ficou docinho, né? E é um alimento ultraprocessado. Sim. Então, por exemplo, uma das dietas que eu mais gosto é aquela dieta paleolítica, né? Que é do homem das cavernas, né? Por quê? Porque ela é praticamente natural e ela não contém alimentos inflamatórios. Então, é como o homem da caverna fazia, ele só comia coisas que estavam na natureza, né? Lógico que é caro, né? Você comer uma carne orgânica, né? Um vegetal sem agrotóxico,
é uma dieta mais cara, né? Mas tá tendo muito equívoco nessa área de alimentação, infelizmente, e acho que tem que ter um foco mais científico no que é alimentação saudável. Só que esse foco ele bate na questão política, na questão financeira, né? Não é todo mundo que tem condição. Então são várias questões. Essa é a visão do Dr. Maurício Hirata, sempre falando dessa visão global do paciente, né? Procure o seu médico, tenha sempre o acompanhamento de um médico para que você possa ter a sua saúde, a sua qualidade de vida da melhor forma possível. Que 2022 venha com muita saúde a todos que estão nos assistindo, a você também, Maurício. E eu sei o quanto você vem trazendo esse conhecimento e generosamente compartilhando aqui com os telespectadores do ON na TV. Obrigado por nos receber e estamos aí sempre à sua disposição, Dr. Maurício. Obrigado a você pela oportunidade, né? Você é meu amigo já, né? É mais do que meu amigo, e eu acho que a principal função hoje de programas como o seu é da gente divulgar notícias, informação verdadeira. Então, hoje as pessoas estão escolhendo médico por Instagram, né? A gente não vê mais o currículo do médico, quais as sociedades científicas que ele pertence, Isso é importante. quais hospitais que ele atende, né? Tem inúmeras especialidades que não existem. Está criando uma confusão generalizada no mercado, né? Tem médico que é especialista em rejuvenescimento. Não existe rejuvenescimento. Se existisse, eu ia ser o primeiro da fila, mas não tem. Então, assim, a mensagem final que eu gostaria de passar é: procure seu médico, mas estude quem é seu médico. Pergunte para outros colegas médicos confiáveis, né? E não vá pelas mídias. Isso que aconteceu de 2 anos para cá é um problema de saúde pública. Então o médico virou um ator, fica fazendo dancinha, fazendo performances, né? E a questão científica ela acaba ficando de fora. Dr. Maurício Hirata, endocrinologista e clínico geral aqui no ON na TV. Obrigado, Maurício. Obrigado a você. Otávio Neto, ON na TV, um oferecimento Radite Plastics.